Oi, gente, boa noite. Então, eu já vou me apresentando enquanto o pessoal vai entrando. Eu sou a Malu Furtado, eu sou assessora de projetos da Ecoceano e hoje a live, como postaram, é com a Chloé Calmon e aí eu tô esperando ela entrar pra gente começar. Deixa eu ver. Só tô esperando ela entrar pra gente começar. Já já a gente começa. Peraí que eu vou aceitar. Oiê, Oi, boa noite. tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Então, pode se apresentar. Bom, deixa eu só botar aqui mais em pezinho, peraí. Acho que agora vai. Agora. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Chloé Calmon. Eu sou surfista de longboard profissional, sou do Rio de Janeiro. Sou vice-campeã mundial de longboard pela WSL, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E é isso. Perfeita.
Olha, eu queria falar um pouquinho rapidinho sobre a EJ, já que tem muita gente que não conhece, que chegou aqui agora. Uhum. Então, a nossa empresa, a Ecoceano, ela é formada por alunos da graduação, né, de oceanografia, e nós fazemos trabalho de consultoria em oceanografia e educação ambiental. Aí, é isso. Eu queria que você falasse, para começar, um pouco da sua história, para o pessoal que não te conhece também te conhecer, como você começou no surf, é, suas referências. Sim, bom, eu não lembro com quantos anos eu peguei minha primeira onda, porque eu tenho foto de fralda já em cima de uma prancha, mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive na água, e sempre tive um incentivo dos meus pais, principalmente do meu pai, que é surfista já há mais de 50 anos. E ele sempre foi atleta, então quando eu tinha uns 2 anos mais ou menos, eu comecei a fazer aula de natação. E aí que a minha relação com a água e com o mar aflorou de vez. E eu sempre ia surfar com meu pai. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu ganhei minha primeira prancha, que era uma fanboard, uma prancha menor. E com 12 anos, eu peguei o longboard do meu pai, emprestado, que para quem não conhece, o longboard é aquele famoso pranchão que mede quase 3 metros de altura. Peguei a prancha dele emprestada um dia e eu digo que foi amor à primeira onda. Eu me apaixonei pelo longboard, principalmente pelo desafio de como uma menina de 12 anos, que a prancha mal cabia embaixo do braço, conseguia controlar uma prancha de 3 metros dentro d'água. E a segunda coisa que me chamou muita atenção foi a plasticidade e a beleza do surf de longboard. Surf clássico remete muito a uma dança, ao balé do surf. Então eu sempre achei super feminino, sempre me identifiquei com isso. Então acabou que eu me prendi com o longboard desde cedo e comecei a competir no mesmo ano. Eu sempre fui muito competitiva. Comecei a participar dos eventos locais aqui da Praia do Recreio, onde eu moro aqui no Rio. Comecei a participar do circuito brasileiro também. E com 14 anos eu me profissionalizei, que até então eu era amadora. E com 15 anos eu ganhei a vaga para representar o Brasil no circuito mundial de longboard. E atualmente já é o meu 11º ano no circuito. Eu já fui vice-campeã mundial 2 vezes. E foi mais ou menos assim que eu comecei. Muito massa. Eu acho muito lindo esse balé do longboard e é uma coisa assim que me impressiona muito. Sim, verdade. E eu lembro, a gente estava discutindo na reunião que a gente fez sobre também o empoderamento feminino, né? Que o surf ele sempre foi um esporte machista, é, sempre foi um esporte que teve a maioria homens, né? E hoje eu vejo que muita mulher já, as mulheres já conquistaram seu lugar e vem conquistando cada dia mais dentro do surf. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E Uhum. se, Pode falar. e se você vê também diferença entre quando você começou para hoje, entendeu? A diferença que você vê. Uhum. Bom, de fato, o surf ele sempre foi um esporte predominantemente masculino, né, mais dominado por homens. E as mulheres sempre tiveram pouco espaço, sempre foram uma parcela pequena em relação ao surf em geral. E principalmente porque a visão da surfista mulher tinha muito a conotação da beleza, da estética. Então, antes dela ser julgada como uma surfista de alta performance, primeiro julgavam a beleza dela, julgavam o corpo dela, enfim, sempre tinham esses julgamentos primeiros que vinham antes da performance. Então, por muito tempo, sempre foi uma polêmica e tinha essa conotação machista. E eu, como eu falei, eu sempre tive o apoio do meu pai, apoio da minha família, eu cresci em volta dos amigos do meu pai, mas já tiveram situações na água que eu sofri esse preconceito e várias vezes eu cansei de entrar na água sendo a única mulher de longboard na água. E quando eu era mais nova, até já fui expulsa da água e tal, mas
Eu acho que é muito legal hoje em dia, a principal diferença que eu vejo é a união do surf feminino. Uhum. Porque a gente tem todas as modalidades, né? Tem a pranchinha, tem o longboard, tem o stand-up, tem o bodyboard. Se a gente continuar, tipo, nos grupinhos, né, separados, realmente a gente vai continuar sendo uma parcela pequena, mas no que a gente junta toda a força feminina com as mulheres praticantes de todas as pranchas, aí sim a gente consegue fazer uma frente. E até hoje eu recebo uns olhares meio estranhos, porque tem homem que não consegue, que se sente incomodado às vezes de ver uma menina pegando mais onda que ele. Mas não só no surf, mas isso acontece em várias outras áreas, mas eu acho. Ui, foi mal. Mas eu acho que principalmente as atletas que acabam tendo mais visibilidade têm essa responsabilidade de disseminar isso e mostrar que a gente sim tem o espaço que a gente merece dentro d'água. Todo o meu comportamento se baseia muito na questão do respeito para ser respeitado. Então, se eu tô na água, respeitando todo mundo, respeitando a vez de todo mundo, eu espero que minha vez seja respeitada também. Com certeza. E não que seja diferente pelo fato de ser uma mulher. E várias vezes eu, como eu falei, eu já entrei na água sendo a única mulher de longboard e eu poderia olhar isso como uma intimidação e talvez pensar que aquilo ali não era o lugar para mim, mas eu vejo isso como uma motivação de entrar e falar, não, Uhum. é aqui agora que eu vou mostrar o meu valor e mostrar que eu pertenço a esse lugar. E de repente, se tiver alguma outra menina na areia que tá meio receosa de entrar, tá intimidada por ter só homem e não ter muita mulher, no que ela vê mais uma, você acaba fazendo essa união e a união faz a força, né? Então acaba que eu me sinto um pouco nessa responsabilidade de fomentar essa união e mostrar que a gente merece o nosso espaço na água, assim. Uhum. E como você disse, um dia tem uma, no outro dia tem duas e depois já tem várias mulheres na água surfando junto. Isso é muito legal. Eu vejo Exato. até que aí no Rio tem, aqui também tem alguns grupos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, de meninas que se reúnem para ir surfar, porque algumas não querem ir sozinha. Isso é bem legal também. Sim, e isso que é maneiro, tipo, junta as amigas que surfam de pranchinha, de bodyboard, de long, de stand-up, não importa a prancha. O que Uhum. importa é realmente fazer essa união, que aí sim vai marcar presença na água. E é muito legal ver hoje em dia, acho que graças às mídias sociais, né, isso foi Uhum. fácil de fomentar e desenvolver, então é muito maneiro ver vários grupos na internet, grupos que se reúnem mesmo na praia Uhum. para ir surfar junto, é muito maneiro. Muito massa. Agora, voltando para a parte de competição, eu queria te perguntar como foi para você representar o Brasil no PAN e voltar para casa com uma medalha de ouro. E também qual a diferença que você sentiu entre. Porque você sempre competiu antes pela WSL ou por outras competições, e qual foi a diferença que você sentiu entre competir lá e nessas outras competições que você já competia? Bom, ano passado foi um ano super atribulado, com muita competição. Foi o ano que eu mais competi. Para a galera ter uma ideia, ano passado eu participei de 13 ou 14 competições, agora eu não estou lembrando. E sendo que há 3 anos, mais ou menos, eu participava de 4 competições por ano. Então, mais que triplicou o número de competições. Então, realmente foi um ano, uma rotina bem atribulada. Mas tanto é que quando eu me classifiquei para o Pan-Americano, eu tinha tanta competição na frente ainda que eu focava em um campeonato por campeonato. E daí só caiu a ficha que eu estava indo para o Pan-Americano realmente na semana que eu estava embarcando e estava lá realmente com todo o time do Brasil. E foi uma experiência incrível, porque, como eu falei, eu tô há 11 anos no circuito mundial. Todo mundo sabe que eu tô representando o Brasil. Mas na competição, no circuito mundial, é a Chloé Calmon que está ali competindo. Eu sou brasileira, Uhum. mas é a Chloé Calmon que está ali. E no Pan-Americano, era o Brasil na água. Não tinha Chloé, não tinha nada. Era o Brasil na água contra o Peru, Estados Unidos, Costa Rica. Então eu sentia como se eu estivesse representando todo o meu país, de todos as surfistas, de todas as longboarders. Eu era a representante do Brasil e isso era muito gratificante, tipo, de vestir o uniforme
brasileiro, ter o contato com os outros atletas de outros esportes. Tipo, eu sou fãzaça de todos os esportes, acompanho muita coisa, tenho vários amigos de outras modalidades, então poder ver o surf no mesmo patamar de uma natação, um vôlei, judô, que são esportes que têm muita tradição já aqui no Brasil, Uhum. foi muito legal. E quando eu era mais nova, meus pais me levaram para assistir os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio em 2007 e os Jogos Olímpicos em 2016. E eu ficava vendo todas as provas, sonhando um dia estar ali vivendo aquele momento. Mas para mim eu já tinha desistido, porque achava que o surf nunca ia estar dentro de uma Olimpíada, de um Pan. Mas depois que o surf virou oficialmente um esporte olímpico, esse sonho se concretizou, então foi muito Realizou. legal estar lá. E para mim, acho que o momento mais marcante foi que na hora da premiação, da entrega de medalhas, eles tocaram o hino nacional brasileiro. E nenhuma Uhum. competição de surf normalmente toca um hino do país, do campeão. Então, na hora eu tava me preparando, eu só me liguei na questão do hino na hora. E eu tava tão nervosa que quando começou a tocar o hino, eu nem lembrava a letra, eu não sabia, tipo, qual lado do peito colocar a mão. Eu fiquei toda nervosa, chorei muito em todas as minhas coisas, tô com uma cara de choro. Mas eu acho que foi o momento mais especial pra mim do PAN. Massa. E eu lembro também que foi, eu acho que foi até no final de semana, não foi? Domingo, eu acho. E eu lembro que aqui em casa a gente parou pra assistir também. Foi bem legal. E foi muito maneiro, porque como o Pan-Americano foi transmitido para TV aberta, muita gente que não Uhum. conhecia o surf teve esse primeiro contato, porque o surf ainda é uma comunidade mais fechada, né? E no que você Sim. começa, no que você tem a transmissão de uma final de surf no domingo de manhã, tipo, tradicionalmente o brasileiro tá vendo algum esporte na TV, fim de semana, né? Então foi muito maneiro. E daí foi muito louco, porque quando eu voltei para casa, a repercussão que o Pan-Americano teve foi muito maior do que Uhum. qualquer outra competição. Então a galera me reconhecia na rua, vinha falar comigo na Massa. água. E mais do que um objetivo pessoal meu alcançado, que foi ganhar, foi ver a repercussão que o esporte ganhou. Então, muito mais gente conseguiu. Muito mais gente passou a conhecer o longboard, passou a seguir o esporte, seguir não só a mim, mas outros atletas e se interessar, quem sabe até começar a surfar de longboard. Uhum. Então, isso para o esporte foi muito legal também. Sim, porque tem muita gente que quem mora no litoral tem contato, né? Mas tem muita gente que mora distante que não tem esse contato. Né, exatamente. Bem legal. É, eu anotei aqui para não esquecer. Então, tô lendo aqui. Aí, eu lembro que a gente estava conversando na reunião também sobre essa questão das competições e da limpeza de praia que elas trazem junto quando vem. E aí eu queria que você falasse também sobre a importância dessa conscientização ambiental, dessa educação ambiental, que é um trabalho que a gente também faz na EJ, e que eu acho muito importante, porque principalmente a gente como surfista, eu acho que a gente deve ser os primeiros a dar exemplo, porque é um local que a gente aproveita, e tanto dentro quanto fora da água, né? E eu até vi também um story seu, foi acho que essa semana, você falando do lixo que você encontrou Uhum. quando você chegou na praia. Eu acho que todo mundo que tem a vida diretamente conectada com a natureza, no nosso caso, os surfistas, a gente Uhum. depende diretamente dos oceanos. A gente tem muita responsabilidade em cuidar do meio ambiente e disseminar esse assunto, que a gente tem que cuidar das praias e fazer com que isso esteja disponível para as futuras gerações. Então, acho que é nosso dever ser protetor do meio ambiente e fazer com que essa mensagem chegue no máximo de pessoas possíveis. E tá muito ligado, por exemplo, na semana passada, quando eu falei da questão da praia, que a praia estava suja, tipo, é uma realidade, infelizmente, né, Uhum. em várias praias, ainda mais o Brasil, que tem um litoral muito grande. E quando eu comecei a viajar, eu tive a chance de conhecer novas culturas e ver como eles encaram essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade.
de maneiras diferentes. Então, tem lugares que já está muito mais adiantado, por exemplo, na Austrália, você não vê nada de plástico, eles têm uma conscientização muito grande de cuidar do meio ambiente, dos oceanos, o que é muito maneiro. Então, sempre quando eu viajo, que eu vejo uma ideia diferente, uma ideia maneira, eu tento trazer para cá, para implementar no meu dia a dia, implementar na rotina da minha família, dos meus amigos e assim, o máximo de pessoas possíveis, porque é a gente que realmente tem esse, como eu falei, a gente tem essa responsabilidade. Então, tipo, Sim. às vezes eu tô na água surfando, vejo algum plástico ou uma garrafa PET, tipo, se eu consigo, pego, guardo comigo, pego uma onda, saio e deixo na areia. Ou se não, coloco dentro do John, dentro da lycra, enfim, Uhum. alguma maneira que dê para cuidar, mas às vezes parece que é pouco. Tipo, caramba, uma pessoa só catando lixo, ou uma pessoa só, tipo, só eu sozinha tendo esse pensamento, mas acaba que por menor que seja esses atos podem fazer a diferença e daí pode incentivar mais um, mais outro e daí vai fazendo, plantando as sementinhas. Sim. E eu acho legal a gente falar também sobre como foi esse período para você de quarentena, porque o surf aí no Rio ficou proibido, né, de ser praticado. Aqui não, Uhum. mas aí ficou. E como foi para você ficar esse tempo em casa sem poder surfar? Bom, eu acho que foi o máximo de tempo que eu fiquei afastada do surf desde que eu me entendo por gente. E eu tava já numa rotina louca de competição. A temporada ia começar, eu participei da primeira competição do ano, a primeira etapa do Mundial. Então, no início da quarentena, eu tava meio preocupada quando todas as competições foram canceladas e tudo. Eu achava que talvez ia ser um tempo perdido se eu não estivesse produzindo alguma coisa. No meu caso, né, tá competindo. E Uhum. porque por muito tempo isso foi o meu foco principal. Mas como não foi uma escolha, todo mundo teve que ficar em casa, ainda mais com surf proibido por muito tempo, né? A gente não podia ir às praias. Foi um momento que eu aprendi muito sobre mim mesma e procurei outras coisas para focar minha atenção, além do surf. E comecei a descobrir várias coisas que eu gostava, que há muito tempo, como o surf sempre era minha prioridade, meu foco, eu não tinha tempo para pensar nessas coisas. Então, eu aproveitei essa quarentena para estudar e retomar a faculdade. Eu faço administração à distância na Estácio de Sá. Então, eu consegui fazer mais um semestre. E é difícil de eu conseguir seguir com a rotina normal de faculdade por conta das viagens. Então, eu consegui fazer a faculdade estudando todos os dias. Aprendi a falar francês, tive bastante disciplina para seguir a minha rotina de treino em casa. Eu acho que eu tive até mais disciplina na quarentena do que se não tivesse quarentena. Se eu tivesse surfando todos os dias, eu ia acabar não treinando todos os Verdade. dias e surfando mais. Então, eu fiquei bem feliz com isso. Agora que eu voltei a surfar recentemente, tem umas 2, 3 semanas. Não parece que eu fiquei 2 meses fora do mar, mas parece que eu Uhum. fiquei uma semana, 2 semanas, porque eu continuei trabalhando no meu preparo físico em casa, fazendo outras atividades, consegui dedicar mais tempo meu para yoga, para meditação, que ajuda muito a lidar com a ansiedade, né, nesses tempos incertos. E eu acho que a principal lição que eu tiro desse tempo, que a gente não sabe ainda quando tudo vai voltar ao normal, mas eu aprendi que a gente tem que curtir o momento presente e não ficar pensando muito lá na frente o que vai acontecer se a Sim. gente não estiver curtindo o momento presente. Então, no início eu tava pensando, mas quando tudo isso voltar, as viagens, os campeonatos, enfim. Eu aprendi também a criar uma rotina, que era uma coisa que eu não tinha há muito tempo, e de acordar, fazer as mesmas coisas, tipo, seguir essa rotina igual todos os dias, todas as semanas. Então, isso foi um desafio também bom, um desafio positivo. E é isso, eu pretendo levar todos esses aprendizados ainda para frente. Pro resto. Massa. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar, tanto nos comentários quanto na caixinha, que daí a gente pergunta. As minhas perguntas já acabaram, mas eu queria que você falasse quais são os seus picos preferidos, tanto aqui no Brasil quanto fora. Tá.
Bom, aqui no Brasil, os meus picos preferidos são. Sou suspeita pra falar, né? Mas a Praia da Macumba, aqui no Rio de Janeiro, foi onde eu aprendi a surfar. E uma das minhas zonas preferidas no mundo até hoje. Santos, São Paulo também, tipo, minha segunda casa. E Jericoacoara também, no Ceará. Uhum. Para mim, esses três lugares são as três melhores ondas aqui no Brasil. E no mundo, eu diria que a Austrália tem vários picos. Eu coloco tipo a Austrália que consegue englobar vários picos, mas tem Nusa Heads, que eu adoro, tem Byron Bay, Gold Coast, enfim, Uhum. vários lugares super legais. Ah, eu diria que Costa Rica também, Pavones, é uma onda muito boa. E Califórnia, Malibu. Por toda a história do longboard, foi ali realmente que o surf explodiu no mundo. Então, esses três lugares seriam os mais especiais para mim. Agora só falta conhecer Regência e voltar para o Solemar e para o Barrote, né? Sim. Até perguntaram se eu já surfei no Espírito Santo. É. Quando eu tinha uns 13, 12 anos, 13 anos, eu tinha começado a competir. Minha primeira viagem para fora do Rio foi para participar de uma etapa do circuito brasileiro, que na época foi na praia de Solemar, em Jacaraípe. Uhum. Então eu fui para lá 2 anos seguidos e eu achava já o máximo, porque era a minha primeira vez saindo do Rio para viajar para uma competição de surf. Eu me lembro chegando na escola toda marrenta, dizendo que eu ia viajar para fora do Rio para competir. Então eu já surfei no Espírito Santo. Só tem que voltar. Estão Sim, perguntando total. aqui. Estão perguntando aqui na caixinha de pergunta, o PH, se você prefere, se você pretende trabalhar a vida inteira, vou colocar aqui, isso, com surf e com educação ambiental. Com certeza. Eu digo que o surf é muito mais do que um esporte para mim, mas é um estilo de vida. Então, atualmente, o meu trabalho é ser surfista profissional. Meu foco são as competições, mas eu sei que isso não vai ser para o resto da minha vida. Eu vou estar Uhum. competindo o máximo de tempo possível, mas eu sei que no futuro eu não vou estar mais competindo, mas eu com certeza ainda vou estar ligada ao surf, trabalhando com surf, fazendo alguma coisa de maneira a ajudar o surf a desenvolver e principalmente trabalhar essa questão da educação ambiental, que como eu falei, uma vez que você é surfista, independente se você está aprendendo, se você vai uma vez por mês ou se você é surfista profissional e treina todo dia, é nossa responsabilidade total disseminar essa educação ambiental, né? Essa conscientização. Uhum. Então, é um trabalho realmente para a vida inteira. Sim, e você pensa em, no futuro, abrir uma escolinha de surf? Porque aqui eu comecei a surfar quando era criancinha. Eu não sei se você conhece, mas a Maila Venturim, ela é surfista de bodyboard. E Não. aí ela abriu uma escolinha, ela é até minha vizinha, e aí eu ia com ela. É bem Ai, que legal. maneira. Com certeza. Tipo, eu tenho vários projetos relacionados ao surf. Um projeto que começou esse ano é realizar workshops e clínicas sobre o longboard pelo Brasil e pelo mundo. Eu fiz a primeira edição em Santos, que foi muito maneiro. A gente reuniu umas 90 pessoas, entre homem e mulher. Tinha criança de 8 anos, tinha senhora de 70 anos. Tipo, foi muito aberto, assim, foi muito maneiro. E a ideia é continuar com isso e realizar. Tenho várias ideias de realizar festivais de surf feminino, festivais de longboard, trazer uma etapa do circuito mundial de longboard para cá. Enfim, tipo, Nossa. tenho várias coisas. Contanto que seja relacionado ao surf, eu tô dentro. Uhum. Perguntaram como você acha que o surf poderia ser usado para monitorar a qualidade das praias no mundo? Bom, eu acho que eu digo a gente surfistas, né? Quando a gente tá dentro d'água, Uhum. a gente sente na hora quando a água tá suja ou quando a água tá limpa. Tipo, é uma coisa, é a primeira impressão que a gente tem. Então, às vezes um cheiro diferente que levanta, ou a quantidade de plástico, ou a água estando uma visibilidade muito ruim, tipo, a água estando meio turva. Então, acaba que a gente consegue sentir. E, por exemplo, se você é local de alguma praia, que você frequenta esse lugar com frequência, você consegue dizer quando essa praia está mais suja do que o normal, quando de repente ela está suja porque choveu muito,
ou porque Uhum. o mar tá de ressaca e acabou trazendo água de outros lugares, enfim, a gente consegue ter essa noção e conseguir comparar, né, quer dizer, monitorar a qualidade da água. E na areia também, no que a gente está caminhando do carro, de casa, do estacionamento, enfim, até entrar na água, a gente chama a nossa atenção se a praia tá suja, se tem animal morto na praia, se tem rede de pesca, enfim, a gente consegue ter. Eu acho que a gente acaba tendo essa observação, né, de tudo que está relacionado. Então, eu acho que o surf é uma ótima maneira de monitorar a qualidade das praias nesse sentido. Uhum. Estão perguntando também se você já surfou em Floripa. Já, nossa, eu adoro Floripa. Já fui algumas vezes, mas eu me lembro que quando eu fui para gravar o Sul por Elas do Uhum. canal Off, a gente rodou várias praias e eu adorei o. A gente foi também para gravar o Nove Pés. Eu adorei surfar no Campeche, no Matadeiro. O Matadeiro foi minha onda preferida. Eu gostei bastante do Nossa, Matadeiro mesmo. Matadeiro, Campeche e Joaquina também, é irado. legal. Perguntaram também qual lugar aqui da América do Sul que você acha legal para as meninas que estão iniciando no surf, para fazer surf trip. Bom, eu acho que pra mim a ideia de uma surf trip perfeita é você passar o máximo de tempo na água pegando altas ondas, né? Quem não quer isso? Uhum. E de preferência de água quente, que aí você não se preocupa em ficar botando roupa de borracha e tal, você consegue ficar bem mais tempo na água. Então, na América Central eu indicaria Costa Rica, porque tem esquerda, tem direita, tem tubo, tem onda cheia, tem beach break, tem point break, então tem reef break, então tem várias opções de onda. É um lugar que dá para você alugar um carro e rodar com assim, uma certa facilidade. Não são lugares muito afastados um do outro, então dá para fazer uma surf trip rodando por todos os picos. É um lugar que eu acho bem maneiro por conta disso. Tem na América do Sul que ela tinha falado. É. A Peru é um lugar que tem muita onda também e relativamente é mais barato vindo aqui do Brasil, né? Só tem a questão da água gelada. Mas acho que dependendo da época do ano que você vai, a água não tá tão gelada assim, então você não precisa estar trincando de frio sempre. Tem também, o que mais? Mais na América Central. El Salvador, eu nunca fui, mas tenho muita vontade de ir, porque parece ser um lugar muito constante, com muita onda boa. Mas eu acho que entre a América Central e a América do Sul, eu diria que Costa Rica é um lugar muito maneiro para fazer surf trip. Uhum. Legal. É, perguntaram se você acha que os surfistas utilizariam roupas especiais ou equipamentos inseridos nas pranchas para monitorar a qualidade das águas do mundo. Quem perguntou foi o Instituto Infinito Mari. Ele falou que tem um projeto que poderia interessar. Legal. Pô, isso é maneiro, porque tem todo sentido para você colocar algum dispositivo, não sei, na prancha que está ali sempre em Uhum, contato com a água, né? Dá para colher bastante informação valiosa. Acho que daria sim, certo, sim. seria massa. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ir mandando, gente. Disseram que El Salvador tem água quente o ano inteiro. Aí, ó, Sim, já nossa, é isso, uma boa. isso é um ponto muito positivo. Tem algum cabo aqui. Então, eu não tenho mais perguntas. Se você quiser falar mais alguma coisa. Perguntaram também aqui, ó, se Natal é bom pra surfar. Você já surfou lá em Natal? Não, eu nunca fui. E no Nordeste eu não conheço muito, mas eu tenho mais chance. Eu tenho muita vontade de conhecer. Uhum. Natal eu nunca fui. Deixa eu ver. Perguntaram se você já surfou em Regência. Não, né? Não, Regência não. Tá na lista ainda, Viu? tá Tem que faltando. conhecer. Um monte de gente falando. Não só eu. Sim, verdade. Qual é a onda mais longa que você já surfou? Ah, eu acho que a onda mais longa com certeza foi a Pororoca, na China, que eu fiquei.
acho que mais de 2 minutos na mesma onda. Não consegui ficar mais realmente porque a perna não aguentava, mas foi uma onda muito longa. E onda mesmo no mar é Pavones. Acho que foi a onda mais longa que eu já surfei. Massa. Perguntaram se você conhece Itacaré. Sim, eu amo Itacaré. Já fui pra lá algumas vezes e, sério, um dos meus lugares preferidos também. Eu gosto muito. Não só na questão do surf, porque é um lugar que respira surf. É muito maneiro ver a cultura, mas toda a natureza, todas as praias, o povo tá sempre de sorriso no rosto, com uma vibe boa. Eu gosto muito de Itacaré. Massa. Tem até a história do pranchão que trocou pela pranchinha, hein? Sim, exato. Marcelo Frantini, eu acho que é assim que pronuncia, perguntou com quem você aprendeu o surf clássico. Bom, o surf clássico, ele é a essência do longboard, né? Então, desde que eu comecei a surfar de longboard, o surf clássico estava sempre inserido ali na minha rotina de treinamento e no que eu absorvia de história do surf e vendo vídeo da galera de fora, vendo a galera aqui do Brasil, tipo, para acompanhar e evoluir no esporte. E então, desde pequena, o meu foco era melhorar a minha caminhada, trabalhar o meu footwork, trabalhar meu nose riding. E embora o surf de longboard tenha os dois estilos, né, o clássico e o progressivo, eu particularmente sempre fui muito mais fã do surf clássico. Então, para mim, sempre foi mais fácil enveredar por esse caminho e ter mais interesse por isso. Mas eu acho que é um mundo muito grande de história, de experiência, de conhecimento que envolve o surf clássico. Como eu falei, é a essência do longboard, né? Não só a essência do longboard, mas a essência do surf em si. Sim, e é muito bonito o surf clássico. Sim. Perguntaram aqui se eu Perguntaram já surfei em Portugal. isso. Sim, eu amo Portugal. Nossa, adoro. Já conheci, já fiz várias viagens de norte a sul. Mas já surfei no Porto, em Gaia, Matosinhos, Viana do Castelo, Ericeira, Cascais, Peniche. Que mais? Quero muito conhecer o Algarve na próxima vez, mas eu adoro Portugal. Deixa eu ver. Eu não entendi essa pergunta. E as naves do pastor? Não, que Cláudio Pastor é um shaper Ah, tá. de longboard aqui do Rio, que tem bastante história, é bem tradicional do longboard. Mas eu sou suspeita pra falar. Pra mim, as melhores pranchas são da New Advance e o melhor shape é o Neco Carbone, que é o meu. Disseram que Algarve é top. Sim. Mandar um abraço pro Recreio, meu quintal de casa. Se tem alguém me assistindo, valeu. Massa. Se você quiser falar alguma coisa que você acha interessante, pode falar. Não, acho que é isso. A gente falou bastante coisa. Sim, também. Se ninguém tiver mais perguntas, eu queria agradecer muito por você ter aceitado, por você sempre me responder também, mas por você ter aceitado participar da nossa live. Eu fiquei muito feliz. A Ecoceano ficou muito feliz, mas eu principalmente sou suspeita. E eu estou muito feliz de poder fazer essa live. E eu também queria lembrar o pessoal que já já vão abrir as inscrições para o nosso workshop de mudança climática. Então, fiquem ligados que já já abre. Mas voltando, eu queria agradecer muito por você ter topado. E é isso. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar do surf, falar de coisas que eu amo. E obrigada a todo mundo que participou, que interagiu aí com a gente. Sim. E é isso. Obrigada pelo convite. Então tá. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau.